Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos continuando com o nosso propósito, 150 dias para alcançar a vitória, dos 150 salmos, um salmo por dia. Já estamos hoje no Salmo 4. Mais um salmo de Davi. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Mas sabei que o Senhor separou aqueles que é piedoso só para si. O Senhor ouvirá quando eu clamar. E ficai de pé em reverência, e não pequeis. Conversai com vosso próprio coração sobre a vossa cama, e ficai quietos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça, e ponde vossa confiança no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Nós vemos aqui, provavelmente, o salmista ainda estava no mesmo período em que fugia do seu filho Absalão, e ele novamente fazia esta oração: ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça, porque ele se lembrava que todas as vezes que ele precisou, Deus o atendeu. E diz que era da justiça, porque Deus é justo. E ele ainda fala para os homens: por quanto tempo tornarás a minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a verdade e buscareis a mentira? Selá. Mais uma vez, selá significa pausa. Pausa para meditar, para refletir. E aí a gente vai dando uma acelerada. Sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu chamar. A Bíblia fala do ímpio em oposição ao justo. O que é ímpio? É aquele que pratica impiedade. Mas Deus, ele separa para si o piedoso, aquele que tem piedade, aquele que tem compaixão, aquele que é humilde de coração e aquele que busca a justiça, porque Deus é amante da justiça, ele é a própria justiça. E o 5 diz: ofereceis sacrifício de justiça. Mas antes o 4 diz: fica em pé em reverência e não pequeis. Em pé aqui significa em posição de obediência, de reverência, de reconhecimento, de submissão a Deus. Conversai com vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. E aí novamente, selá. Precisamos todos os dias, ao colocar a nossa cabeça no travesseiro, na nossa cama, refletir o que fizemos durante o dia, como foi o nosso dia, a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas intenções. E aí o 5 diz: ofereceis sacrifício de justiça e ponde vossa confiança no Senhor. Primeiro a gente oferece o sacrifício de justiça.
que é ponderar as nossas obras, os nossos pensamentos, o nosso interior, saber se realmente agimos com justiça, com piedade, com amor, como nos ensina a Escritura Sagrada. Davi, ele foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Porém, ele teve erros, ele teve fracassos, ele teve angústias, mas enfrentou todas as guerras. E naquela época eram guerras literais, guerras de nações contra nações, de lutas para conquistar o trono de outras nações. Era uma guerra sanguinária, realmente. Hoje a nossa luta é espiritual. Temos lutas contra a nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, no trabalho, nas escolas, seja em que área da vida for. Temos lutas que muitas vezes nos tiram o sono, nos tiram a tranquilidade de viver. Mas precisamos nos lembrar que Deus é justiça, que Deus é amor e que Ele cuida de nós. Precisamos todos os dias refletir no nosso próprio coração e saber que Deus, Ele está pronto a nos ajudar, está pronto a nos atender, mas nós temos a obediência, temos a responsabilidade de andar em justiça. E o verso 6, há muitos que dizem que nos mostrará algum bem, Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Porque muitas pessoas às vezes nos falam, nos criticam e dizendo que talvez não conseguiremos vitória, não conseguiremos passar pelas batalhas da vida. Mas quando clamamos a Deus e pedimos, Ele levanta o seu semblante sobre nós. E o 7 diz: puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicava o trigo e o vinho. Significa alimento e alegria. Muitos têm muitos alimentos, alegrias, têm riquezas, mas têm o coração conturbado, perturbado. Mas quem tem a alegria do Senhor na sua vida, esse tem a verdadeira alegria, porque Deus é fiel para cumprir e cuidar dos seus. E o 8, finalizando, ele diz: eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Ele diz que deita e consegue dormir, porque ele entende, ele aceita, ele acredita que somente Deus faz habitar em segurança. E esse habitar significa viver em segurança. Não dizendo que deixará de ter problemas, deixará de ter lutas e guerras, deixará de passar por doenças ou escassez, qualquer que seja a luta vivenciada, mas significa que quando se olha para Deus, quando se clama, mas quando se olha para a sua própria vida, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo uma vida pautada na verdade, na justiça, no amor, na piedade, pautada na palavra da verdade, uma vida aonde o homem se autoavalia, porque nós mesmos sabemos quando estamos errando ou quando estamos acertando, e não podemos culpar a Deus de forma alguma quando não temos a resposta que pedimos, porém sabendo que para tudo há um tempo determinado. Muitos profetas têm os seus testemunhos que passaram por angústias, passaram por tristezas, por guerras, por lutas, mas foram vitoriosos. Tiveram os seus corações angustiados, mas se propuseram a buscar a Deus com sinceridade e alcançaram a vitória. O próprio Jesus sentiu-se angustiado e também foi vitorioso quando clamou ao Pai, quando se colocou no jardim a orar. E isso nós podemos fazer.
Que Deus nos abençoe e tenhamos todos um dia abençoado e vamos com o nosso propósito, porque a vitória é certa. Um beijo no coração.